sabe o que eu penso? Sobre a importância do congregar, né? Do porquê devemos congregar. Porque, na verdade, assim, geralmente um dos argumentos de quem escolheu não congregar mais ou se reunir numa igreja, né? Ou que escolheu do tipo, eu quero andar sozinho, né? Eu quero ser igreja, não me afastei do corpo, não deixei de ser de Jesus, né? Eu ainda sou igreja, mas eu quero ser igreja sozinho. O que eu penso? Que geralmente um dos maiores argumentos é porque na igreja às vezes falta palavra, falta alimento sólido, né? Mas eu digo assim, sabe que uma das coisas que eu percebi também, e eu vou falar assim, com toda a sinceridade, falando por mim, tá? Por mim, é que é uma espada de dois gumes. Do tipo assim, eu vou me afastar da igreja porque falta palavra. Mas ao mesmo tempo que tu se afastou da igreja, que eu digo da instituição, do corpo como reunião, né? Mas o outro lado vai cortar também. Por quê? Porque a partir do momento que você escolheu andar sozinho, você vai deixar de cumprir muita coisa que está na palavra que você crê. Não sei se eu consegui ser claro nisso, mas eu vou tentar pra agora. Mim foi. Né? Como, por exemplo, a Bíblia diz assim, quando vocês se reunirem, um tem salmos, outro tem uma palavra de profecia, outro tem. Aonde que vai ter isso aí quando você não se reúne mais, quando você está sozinho? A Bíblia diz assim, que Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outro para mestre, para pastor, para evangelista, né? E para que a gente pudesse se edificar o corpo todos juntos, né? Para que chegássemos à estatura de varão perfeito, né? Aí a pergunta é, sozinhos, a gente tem ali esses ministérios sendo exercidos aonde a gente está? Né? Eu sempre gosto de falar assim, congregar em casa é bíblico? Não há nenhum problema, porque a gente vê lá que, em Atos dos Apóstolos, o povo se reunia no templo que existia naquela época e de casa em casa. Uhum. Né? Não há problema, mas a questão que eu sempre gosto de levantar é, você está conseguindo cumprir essas coisas que estão na Bíblia? Ali tem pessoas que foram levantadas por Deus para exercer esses ministérios. Um exemplo, evangelismo. O ide do Senhor é, ide pregai o evangelho, fazei discípulos nas nações. Né? Ele está falando assim, sobre discipulado, sobre fazer discípulos, preparar pessoas para dar continuidade. Uma das coisas que eu percebo que talvez é um pouco até negativo é que geralmente quem está numa ponta criticando quem está se reunindo não está cumprindo essa parte. Uhum. Né? Não falo de todos, longe de querer generalizar, porque eu cairia no mesmo erro de generalizar, né? Na outra ponta. Mas muitas vezes a pessoa se tornou apenas um crítico, né? E não está cumprindo, não está indo, não está fazendo, não está gerando ovelhas, não está fazendo discípulos. Você não consegue encontrar a ação dos ministérios, onde tem o profeta, o apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista. Você não tem isso que a Bíblia diz que num corpo saudável deveria ter em ação. Entenderam? Então, o que eu percebo às vezes? Independente se você congrega numa igreja, um corpo físico, assim, um templo físico, né? Uma denominação, uma congregação, uma comunidade organizada, ou você congrega em casa, eu sempre penso o seguinte, tá tudo fluindo da forma como deveria, como diz as Escrituras, né? Ali tá acontecendo o corpo de Cristo, porque, volto a dizer, o corpo de Cristo não é uma pessoa sozinha. Né? Mesmo que você não esteja se reunindo numa denominação com uma placa de igreja, mas a casa onde você está, onde não pode ser só você e a sua esposa, eu penso assim, Ana, que a gente precisa diferenciar um pouquinho família de igreja, né? Do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só você e o seu cônjuge. Né? O corpo de Cristo é você reunido com muitos irmãos. Isso é reunir-se, é congregar. A não ser que não haja possibilidade, né? De estar. Lógico, lógico. Entendendo esses parâmetros, né? Mas a principal ideia é a gente consegue cumprir o outro lado das Escrituras, do tipo exortar-se uns aos outros, né? Por exemplo, quando Paulo escreve as cartas às igrejas, e Paulo foi o cara que mais escreveu carta no Novo Testamento, ele diz, a igreja que está em Corinto. Ele está falando do quê? De um amontoado de pessoas que estavam reunidas em algum lugar.
Talvez a gente vai dizer, mas não tinha uma placa, não tinha um templo alugado, né, uma estrutura alugada, não importa, mas tinha um local onde se reuniam, né? Às vezes, o que eu penso assim, ó, que o local que a gente às vezes aluga, o que a gente constrói, na verdade é só para poder ter uma organização melhor, é só para poder ter uma estrutura onde você pode marcar um horário e a pessoa sabe que vai chegar e vai estar funcionando, né? Na verdade é só para trazer uma organização, mas não é questão de dizer assim, ó, que a igreja, que isso é a igreja. Não, não.